Muito boa noite aos dois. Dr. António Vitorino, a proposta de hoje era fazer um balanço do ano político. O que é que lhe salta aos olhos na memória quando olha para 2014, em retrospectiva? Olha, um ano cheio de sobressaltos, cheio de imprevistos. Um ano talvez com três grandes características. A saída da Troika, obviamente, e o fim de um ciclo. O que não significa forçosamente a abertura de outro. Mas pronto, pelo menos acabou o ciclo em que tudo era visto, pensado e respirado em função da Troika. Em segundo lugar, um ano onde as elites portuguesas nos vários terrenos são postas à prova. No terreno empresarial, no terreno político, a sucessão de casos do BES, dos vistos Gold, a detenção do engenheiro Sócrates, tudo isso é, com pano de fundo, uma crítica frontal e uma manifestação de desconfiança em relação às elites. E, em terceiro lugar, um ano onde as pessoas, infelizmente, acho que continuaram a sentir na pele as agruras de uma vida difícil, de uma política de austeridade sem grande horizonte de saída. E essa é talvez a terceira característica mais preocupante deste ano 2014. Até porque provavelmente sobra para 2015. Uma boa síntese. Dr. Pedro Santana Lopes, o que é que destaca de 2014 em termos políticos? Tudo o que o António Vitorino disse é importante. São, obviamente, dos factos mais importantes de 2014. E, portanto, para não ser repetitivo, tentava talvez referir 2 ou 3 outros pontos, ou pelo menos alguns deles noutra perspectiva. Eu penso que este ano foi marcado pela queda de mitos, se quiser. Mitos na gestão, mitos na política. Foi um ano em que os portugueses, não sei, acho que os portugueses devem aproveitar para de vez em quando se questionarem sobre o papel do Dom Sebastião ou do sebastianismo. Não é que estejam à espera que alguém volte. Mas Portugal passa a vida a transformar pessoas em mitos, mesmo aquelas que estão em funções, a atribuir-lhes o poder de tudo resolverem. Ou aqueles que estão para entrar. António Costa, por exemplo, foi vítima, é outros factos este ano, a sua eleição, é um facto obviamente relevante. Ele próprio, julgo que está a ser um pouco vítima, entre aspas, mas a pagar o facto de toda a gente esperar tudo de António Costa, nesta mania muito portuguesa de pensar que alguém pode resolver tudo por nós. E este ano foi especialmente duro porque se provocaram muitas desilusões. Veja, Zainal Bava na PT, um ano antes, tinha ganho o prémio de melhor CEO da Europa, se bem me lembro, um dos melhores, concorrendo com António Mexia, julgo eu. Enfim, foram 2 laureados ou distinguidos. Foi condecorado pelo Presidente da República. Condecorado. Veja o que aconteceu. Quer dizer, o próprio Ricardo Salgado, com certeza, e todo o modelo de gestão da PT. E o que me faz impressão, e o que eu gostava de sublinhar hoje aqui, mas com certeza, enfim, a seguir, posso fazê-lo a seguir para referir agora só os factos importantes. Talvez seja melhor. A saída de Durão Barroso da Comissão Europeia para Portugal, quer não, é um facto. Foram 10 anos em que Durão Barroso foi Presidente da Comissão Europeia. Eu considero também significativa a entrada... Mas põe esse facto, desculpa interrompê-lo, a saída de Durão Barroso, põe esse facto na lista dos acontecimentos positivos ou negativos para Portugal? É uma pergunta, não leva a mal que eu diga marota, mas não sei, está para se fazer a comparação com Juncker. Mas eu continuo a achar que é sempre bom ter um português na presidência de um órgão desses. Malgré tout, continuo a pensar isso. E, portanto, acho, enfim, negativo. 10 anos já foi muito tempo, foi bom, estou a dizer, já foi um tempo significativo. Foi um ano também, que é um ano que acaba com o fim da liderança de Alberto João Jardim no PPD-PSD da Madeira, quer dizer, já está escolhida, está feita a primeira volta da escolha do seu sucessor. Quer dizer, isto para pensarmos na política interna, não é? O que estamos a fazer a pensar na política interna. Mas, de facto, esta questão dos mitos, quer dizer, quem de nós, ou quantos portugueses é que pensariam há um ano, a 23 de dezembro, que este ano o Ricardo Salgado já não estaria, ou estaria na situação em que está, que José Sócrates estaria na situação em que está, que a PT estaria na situação em que está, Zainal Bava tinha saído, da OI também, para além da PT, tinha saído, e a sua equipa de gestão. Não é só Zainal Bava e a sua equipa de gestão. Portanto, que as ações da PT estariam a menos de €1, como estiveram ainda hoje,
E, portanto, é todo um desmoronar de um sistema, de uma mitologia, de um poder ainda algo arcaico, baseado no unipessoalismo, no exercício desse mesmo poder, nos mais variados setores da sociedade. Portanto, perdermos a mania de que há pessoas que conseguem resolver tudo sozinhas. Ou seja, que há donos disto tudo nos mais variados setores. Não há. Num país, o dono disto tudo temos de ser nós, todos nós. Porquê é que não referiram a justiça? Até porque quando olhamos para muitos dos casos que evocam aqui, há ligações com a justiça por trás e não a referiram. Que papel é que teve este ano na vida política? Não, de alguma forma, digamos assim, é o elefante na sala, porque vários destes casos, mas também há outros, não é? Os submarinos foram arquivados ao fim de 10 anos e aparentemente numa parte porque prescreveram, o que não é propriamente brilhante do ponto de vista da administração da justiça e da confiança na justiça. Mas, obviamente, que vários destes casos têm a justiça no centro da atuação. E se pode dizer que há um sinal de proatividade da justiça em vários destes casos, a verdade é que ainda não sabemos qual vai ser o seu desfecho final. E, de certa maneira, como é normal neste tipo de instituições, o julgamento é feito pelos resultados. E os resultados ainda não estão em cima da mesa e alguns deles, provavelmente, levarão algum tempo. Portanto, se quiser, há sinais de proatividade e nós podemos discutir a que cultura é que esta proatividade corresponde, que é um ponto importante, porque isso não tem a ver apenas, tem a ver em parte com o microcosmos fechado da justiça, mas também com aquilo que é a maneira como a sociedade olha para a justiça. E para o sentimento de que há uma profunda desigualdade no acesso à justiça por parte dos cidadãos. E este ano é um ano onde, pela visibilidade e proeminência social e política dos visados, de alguma forma essa ideia feita da desigualdade no acesso à justiça começa a ser posta em causa. O que será positivo se os resultados a que os processos cheguem conestem esta interpretação. Poderá ser ainda mais negativo no agravamento de uma certa desconfiança, se os resultados não corresponderem às expectativas que foram criadas. É que precisamente no caso dos submarinos, e sabemos bem a utilidade política que ele teve em vários momentos, nomeadamente nas vésperas das eleições, normalmente era um caso que acordava, e acaba por ser arquivado, ironicamente, no mesmo dia em que a TVI revela uma gravação de uma reunião do BES em que Ricardo Salgado explicava como é que tinham sido distribuídas as comissões. Isto para falar sobre a credibilidade ou sobre a segurança que a justiça vai deixando aos portugueses. E lá há coincidências terríveis, não há? Para quem acredita nelas. É como as bruxas. António Vitorino referiu ali um ponto a propósito da justiça que eu queria sublinhar. Eu espero que este ano, há pouco falei nos mitos, espero que contribua para cair outro mito, independentemente dos resultados, é que a justiça não trata dos poderosos. Eu, a semana passada, li um artigo de António Saraiva, no Sol, em que ele falava na prisão de José Sócrates e depois dizia, falando num presidente de um clube de futebol, Pinto da Costa, e falando num presidente de um banco, ex-presidente, Ricardo Salgado, que se calhar os ventos da justiça ainda não tinham chegado ao desporto e ao setor financeiro. Eu gostava de sublinhar que não é assim. Primeiro, quero dizer, o desejo que se faça justiça não deseja ninguém que seja preso, ou seja castigado. Mas se for culpado, as pessoas têm que ter a aplicação da lei. Mas gostava de lembrar que hoje em dia a Justiça tem na prisão um ex-presidente de um grande clube de futebol, Fábio Azevedo, já teve preso um presidente de um banco, Oliveira Costa, que me lembre, está preso um ex-primeiro-ministro em prisão preventiva, José Sócrates, e portanto eu julgo que essa mão dura da Justiça já chegou a vários setores da vida da sociedade, independentemente depois dos resultados dos processos que agora estão a decorrer. O que é facto é que esteve preso um ex-presidente da Câmara, do Eiras, e ex-ministro, Isaltino Moraes, que já está em liberdade, um ex-líder parlamentar, Duarte Lima, foi condenado agora. Portanto, esta ideia de que a justiça não chega aos poderosos também é um mito que deve cair. Segundo ponto, talvez nós não tenhamos referido por dois lados. Primeiro, a justiça não deve estar na política, mas as decisões da justiça
de facto tiveram consequências políticas, como a Ana sublinhou, evidentes. Mas acho também ainda estamos todos um pouco estupefactos não é estupefactos no mau sentido, é interiorizar esta mão mais dura da justiça. O que significa consequências terá no julgamento da face oculta, por exemplo, foi um ano marcado também pelas decisões nesse julgamento, e algumas outras decisões que revelam, de facto, eu quase diria, intransigência na sociedade. Houve uma juíza, no caso do Duarte Lima, chegou a dizer a sociedade não perceberia que, neste tempo que vai correndo, que eu aplicasse uma pena mais leve do que esta, os 10 anos de prisão efetiva com que Duarte Lima foi condenado, embora haja recurso, portanto está em liberdade, não há trânsito em julgado. Portanto, sem dúvida que é um facto muito significativo, mas é um ciclo novo, mas como eu referi, no respeito aos poderosos, já vários poderosos tinham sofrido as consequências dos seus atos por força de decisões judiciais. Do ponto de vista social, que Portugal sobrou desde 2014? Um Portugal muito complicado, porque julgo que a recuperação económica chegou de um modo ainda incipiente às grandes urbes, às grandes cidades, mas julgo que há uma desigualdade manifesta em relação ao resto do país. A 40 km de Lisboa, a 30 km de Lisboa, as vilas ou as cidades pequenas estão fechadas, sem ninguém na rua, com um comércio completamente desvitalizado, em que agora estamos à espera do próximo quadro dos recursos europeus, o 2020, e passamos a vida nisto, esquecendo-nos que um dia também esta torneira secará ou fechará. E a questão é que há, de facto, um país muito desigual no acesso a esses níveis de recuperação. Uma pessoa anda em Lisboa e vê, apesar de tudo, Lisboa a fervilhar no comércio em muitas zonas, com os turistas e com aqui uma grande concentração de pessoas, com os voos low cost no Porto, que são um fenómeno deste ano também, o crescimento do turismo em Lisboa e Porto, e em algumas outras zonas do país. A Algarve bateu o recorde de dormidas, julgo 760 mil este ano, mas há zonas do país, as zonas suburbanas e o interior, pronto, é um país outra vez mais empobrecido. Eu tive que esperar familiares ao aeroporto. Tenho um filho a estudar em Macau, onde o António Vitorino já viveu, é advogado em Macau, e chegou, enfim, mais outra pessoa de família. E fez-me impressão. Parecia que estava no Portugal de quando eu era miúdo. As imagens que vimos na televisão, quantidade de imigrantes a chegarem. E as famílias à espera, muitas mulheres novas com os filhos pequenos à espera dos pais, a correrem por aquela escada que vem das portas do aeroporto, aquela rampa, a correrem para o colo dos pais. Vi imensas famílias nessa situação. E isso é um Portugal que andou para trás. É um Portugal que andou para trás, sem dúvida nenhuma. E como andar agora para a frente, outra vez é o grande desafio, ou seja, porque a Europa não está a puxar por nós e nós também estamos a crescer pouco, como é sabido. António Vitorino. Eu subscrevo o retrato que é traçado pelo Pedro Santana Lopes. Eu também tenho 2 filhos fora e, portanto, também passei por esta mesma situação, neste Natal. Mas acho que há aqui 2 questões que ficam. Mas reparou nisso, António? Sim, reparei. Fui ao aeroporto. É impressionante. Fui até mais do que uma vez, porque é impressionante. Houve vários voos em dias diferentes. Vamos ver. Eu acho que há aqui um legado deste processo que eu não vou negar que era necessário. Obviamente que o processo de ajustamento das finanças públicas era necessário. Não vamos fazer demagogia. Agora, esse processo deixou aqui 2 heranças que vão ter que ser tratadas para o futuro. Uma é o desemprego. E, sobretudo, o desemprego, até talvez eu diria de longa duração, das pessoas com mais de 50 anos de idade, que muito dificilmente, em condições normais de funcionamento do mercado de trabalho, voltarão a encontrar emprego. E nós não podemos ter esse exército de pessoas sem esperança de vida. Portanto, esse é o problema que eu acho fundamental. O desemprego de longa duração, sobretudo o desemprego de pessoas que têm mais de 45, 50 anos, a quem o mercado de trabalho já não dá oportunidades. Depois há um segundo aspecto, que é um aspecto mais transversal, mais fundo na sociedade, que é o aumento das desigualdades sociais. E esse aumento das desigualdades sociais põe em causa a coesão da sociedade portuguesa. E não é um problema ideológico. Nós não estamos aqui a falar de questões de ideologia. A coesão mínima da sociedade
é um elemento fundamental até para o crescimento económico. Portanto, mesmo numa visão muito liberal do funcionamento da economia, a questão das desigualdades sociais não é independente ou não pode ser vista separadamente do potencial de crescimento do produto português. E, portanto, o debate sobre como combater as desigualdades é um debate essencial à justiça social. E o combate ao desemprego, sobretudo o desemprego de longa duração, são os dois legados do programa da Troika a que Portugal terá que fazer face nos próximos anos. Como? Em primeiro lugar, através de uma grande mobilização de vontades. Isto não vai lá só com, como o Pedro diz, não vai lá com mitos. O tempo dos mitos já passou. Enfim, talvez no futebol, não é? Quando a seleção joga, nós todos esperamos que o Cristiano Ronaldo arrume a questão, não é? O que também é injusto para ele, desde logo, em primeiro lugar. Mas isto não vai lá com mitos, isto vai com mobilização. E essa mobilização vai exigir três coisas, em meu entender. Primeiro, uma Europa que seja mais sensível a estes valores. Porque a margem de manobra que nós tivermos será grandemente condicionada pela margem que soubermos conquistar no plano europeu. O segundo aspecto é um acordo social transversal. Não interessa, em meu entender, ao patronato um aumento das desigualdades sociais que ponha em causa a paz social nas empresas e, portanto, sindicatos e patronato terão que perceber que a questão das desigualdades é uma questão de interesse comum deles e não apenas de uns contra os outros. E, em terceiro lugar, é preciso haver um consenso político-zito. Os políticos vão ter que saber o que é essencial e o que é acessório. No que for acessório, eu até acho muito bem que se distingam e que façam esforço para se distinguir. No que é essencial, vai ter que haver um acordo. Mas em que plataforma vai haver eleições? Quem faz acordo com quem e em que posição? Mas eu sempre disse que acordos, já há mais de 6 meses que eu digo que acordos só depois das eleições. Vamos ser completamente objetivos. Falemos de acordo para 2016. Sim. Depois das eleições de outubro de 2015. Aliás, foi por isso que uma conversa nós tivemos aqui há já muitos meses. Eu disse, se calhar não era má ideia antecipar um bocadito as eleições se fosse feito por acordo de todos. Não houve acordo. E antes ou depois das presidenciais de 2016? Antes. Eu acho que os presidenciais têm uma dinâmica própria. Sem dúvida, mas não sei se é possível o acordo entre partidos com É verdade campanha. que enquanto eles estiverem a degladiar por interposto candidato presidencial, as coisas podem ser menos difíceis. Complicada. Mas o poder em Portugal está no Governo, está na Assembleia da República. O Presidente da República tem poderes, mas não é o vértice, como em França, por exemplo. Portanto, é possível... E Cavaco Silva adoraria que se fizesse um acordo ainda antes dele sair da Presidência da República. Portanto, até ao final do ano que vem, temos eleições de outubro, mas não é fácil. Não creio que seja fácil. Devo dizer, para além É porque é um Presidente da República a terminar o segundo mandato. Que argumentos é que tem para forçar um acordo político que não conseguiu até agora? Pode testemunhar, pode ser testemunha do acordo, quer dizer, e pode ter alguma influência moral junto dos líderes para que eles procurem o acordo. Política já muito pouco. Eu gostava de sublinhar, para além das desigualdades sociais que o Primeiro-Ministro ainda outro dia no Parlamento evidenciava há quanto tempo existem em Portugal, mesmo antes da Troika, mas preocupa-me também o aumento das desigualdades territoriais. E isso é que entendo que este próximo quadro comunitário, para lhe chamar assim, este conjunto de fundos que aí vêm, tem de ter essa vertente. Há muitos destinados à inclusão social, à inovação social, mas a coesão territorial. Porque o desequilíbrio entre as parcelas do território, acho que é dos problemas já há muitos anos, a desertificação, tudo isso, dos problemas maiores de Portugal. Agora, vamos ver se a economia... Mas quem é que acha que é possível atrair para viver no interior do país? Neste momento temos 136 idosos para cada 100 jovens. E eles estão a emigrar, os jovens. Sim, pois estão. Como é que se rearruma o país de forma a ele funcionar de uma forma equilibrada, de norte a sul? O António Vitorino falava na mobilização de vontades. Hoje à tarde, no outro encontro que tivemos, aí na Rádio Renascença, falávamos na mobilização de ideias, na importância do poder na imaginação na Europa. Veja, eu quando fui eleito o Primeiro-Ministro Renzi, em Itália, achei que era uma janela que se estava a abrir na Europa, apesar de tudo. Ele agora foi até atormentado pela primeira greve geral que o Primeiro-Ministro de esquerda teve. Mas Draghi no Banco Central Europeu, Renzi em Itália e a senhora alta representante da política externa, como é o nome dela,
Mogherini. Frederica É Mogherini, ela, este trio italiano, para mim representa aquilo que pode vir de novas ideias, de nova imaginação. Não acredito que venha de Juncker, não acredito que venha de outros setores. Na Comissão há algumas pessoas com valor nesta nova equipa, já referi Carlos Moedas, mas sem essa mobilização de ideias, ou seja, sem o poder que está em Lisboa, pensar assim, a questão da coesão do país é essencial. Podemos fechar tribunais, podemos desativar centros de saúde, mas se não há ninguém no território, fora das grandes urbes, é um enormíssimo problema para todos e para além da concentração na Grande Lisboa e Grande Porto. Portanto, ou o poder político vai concorrer às próximas eleições legislativas e presidenciais, se convence disto. Porque, veja, quando eu há pouco falava nos mitos, vamos cair na real, vamos fazer. Toda a gente viu o que se passou na PT, no BES. O que é que nós estamos agora todos muito interessados? Ver quem é que diz mal de quem é que ataca quem, quais são as coisas. Pronto. Já alguém parou, qual é o debate que já houve para dizer assim? Como é que foi possível falhar aquele modelo de governance na PT? Ou no BES, como é que foi possível aquele modelo todo em que vem uma data de gente que ganhou milhões de euros, ainda segundo se diz na reunião do Conselho Superior, dizer não, quem mandava era ele. Como é que isto é possível? Houve-se tanta coisa completamente asneirente em Portugal, dita com a maior das normalidades, e pensar assim, é no Código das Sociedades? É nas opções internas das empresas? O debate na Comissão de Inquérito não está a ajudar a esclarecer? Está a ajudar a ver como é que, de facto, nós vivemos a olhar para mitos durante tantos anos. Como é que é possível alguém numa empresa como a PT chegar ao pé do homem da tesouraria e dizer assim, ponha aí 800 ou 900 milhões de euros ali na Rio Forte, e o senhor Zainal Bava, que era o senhor todo-poderoso, dizer que não foi informado. E como é que é possível estarmos há 3 meses à espera do resultado da auditoria? Pronto, Ana, e como é que é possível? Todos aqueles acionistas, pequenos, grandes... Eu tenho uma filha minha que trabalhou, a minha filha, como hospedeira na Assembleia Geral da PT. Vinha muito impressionada que os pequenos acionistas choravam, ela já há vários anos fez esse trabalho, que viram os seus investimentos irem por ali abaixo com a desvalorização das ações da PT. Para não falar em alguns grandes ou médios portugueses. Empresas portuguesas acionistas da PT que, de repente, perderam metade do valor, passaram, imagino, 200 milhões de euros para 100 milhões de euros. Não é dinheiro dos próprios, a capitalização das próprias empresas portuguesas. Está a ver? Acionistas da PT. E debates, como é que isso aconteceu? Nunca mais pode acontecer. Não, agora é saber se as irmãs de Ricardo Salgado faziam bolos ou não faziam bolos para fora, se o outro telefonou na véspera ao Pedro Queiroz Pereira. Quer dizer, já passámos ao capítulo da novela e ao capítulo do isto nunca mais pode acontecer. O que é que temos que fazer para isto nunca mais acontecer? Olha, apesar de tudo, eu não o conheço, nunca falei com ele, o tive João Rendeiro, não sei se é verdade, dizendo na televisão já se pagou 60% ou 70% do Banco Popular, do Banco Privado e agora estamos a trabalhar para mais 20%. Ouvi um discurso construtivo e tentando reparar o mal feito. A ver, não sei se é verdade, nem profissionalmente, nem politicamente, não faço, ouvi na televisão. Agora, Portugal tem que fazer isto, senão passamos a vida a cair no mesmo. Para o ano vem outro mito, ganha outro mito e depois daqui a 4 anos vamos dizer assim, que grande bluff, que grande asneira, que grande... E já todos fomos mitos e já todos fomos desmontados e destruídos e nós queremos muito trabalho por gente normal, mas gente séria, gente íntegra e gente determinada. Está a ver? Se fizermos isso em 2015... porque, desculpe-me o termo, vai ser um ano tramado outra vez do ponto de vista político. Estamos à espera de eleições. Eu sou um defensor do cumprimento das legislaturas. Gostava que esta fosse cumprida. Mas se os senhores da coligação não estiverem de birra uns com os outros, o país não suporta birras de quem governa. Já teve aí. Portanto, se quiserem trabalhar a sério e governar o ano todo, ótimo. Se é para ter birra, então mais vale que o prazo não seja cumprido. Está a ver? Houve muitas birras este ano? Houve, quer dizer, de 3 em 3 meses isso cá é uma birra, não é uma zanga. Não é que não possa haver divergências em coligação. Agora, divergências são uma coisa. Agora, por exemplo, andar a discutir feriados. Cabe na cabeça de alguém, uns zangados, outros vão ali, outros vão acolá. Não cabe, quer dizer, e o país está num estado sério demais. Vocês também andam na rua, andamos todos na rua, lidamos... Ainda agora, quando vinha para... Quer dizer, pessoas que pedem por tudo uma ajuda que não têm nada... E nem quem governa, nem quem faz oposição tem direito
Pronto, pois há muitas coisas que nós podíamos falar. Olha, o que é que significa esta romaria nas visitas a José Sócrates? Para mim é uma coisa que me intriga extraordinariamente. O que é que isso significa psicologicamente? Estava a falar disso com o António Vitorino lá fora. Sociologicamente, politicamente. Eu já disse, se fosse no PSD isto era impossível. Talvez alguns, como diz o António Vitorino, para certificarem que a pessoa estava lá mesmo e não saía de lá. Está a ver? Infelizmente é assim. Era uma piada. Não, eu não disse foi você que disse ou quem é que disse. Não disse quem disse. Agora, o que é que isso significa também no PS? Eu já ouvi pessoas irem lá e dizerem, não, está inocente de certeza. Do ponto de vista da direita, e vai lá tudo, porque politicamente, humanamente é bonito, mas sociologicamente é complicado, ou socialmente é complicado. Mas acontece em Portugal. Portugal é este mosaico extraordinário. E quem se propõe dirigir o país tem que o perceber, entender e lidar com isto no sentido de resolver, não é no sentido de fazer fofoca. E de saber se as irmãs faziam bolos ou não faziam bolos, que não interessa nada. Mas a verdade é que nenhum país está preparado para lidar com a detenção de um ex-primeiro-ministro, pois não? Com certeza. Não, é evidente, não. Isto é um choque transversal na sociedade. Goste ou não se goste da pessoa, é um choque na sociedade. E tem, aliás, repercussões internas e também externas. É bom termos consciência de que, do ponto de vista da imagem do país, isto é uma sucessão de acontecimentos, os vistos gold, o caso Beja, a detenção de um ex-primeiro-ministro, que afeta a imagem do país. Agora, deixe-me só voltar a um ponto das desigualdades que me parece importante. Eu de facto, devo dizer, eu sou um europeísta convicto. Mas eu gostava de o ouvir falar também sobre as visitas. Se calhar arriscar um bocadinho de análise sociológica. Está bem, já vou às visitas, pode ser. Deixe-me só dizer uma coisa sobre as desigualdades que me parece importante. Eu sou um europeísta convicto e a mim mete muita confusão que hoje a Comissão Europeia faça sair um relatório onde diz que o aumento do salário mínimo para 500 euros... É verdade. Isto é inadmissível. Isto politicamente merece uma reação violenta. Quer dizer, os senhores têm consciência verdadeiramente do que é 500 euros? Comparem com o salário mínimo de outros países. Como é que é possível que a Comissão Europeia, por uma cegueira de ajustamento macrofinanceiro, algo que foi acordado entre os parceiros sociais no país, quer dizer, não foi uma imposição unilateral, nem de trabalhadores, nem de patrões, nem do governo, foi um processo de negociação concertado, nós não podemos ficar calados e aceitar que a Comissão Europeia nos diga que o aumento de salário mínimo nacional para 500 euros é inadmissível do ponto de vista do... Espero que a SMIT também tenha aqui da infalibilidade dessas instituições. Tem que haver, e aí está um bom tema. A mensagem política da resposta da Comissão Europeia é clara. É o preço do trabalho em Portugal tem de continuar a descer. Mas nós podemos discutir os salários em vários setores. Não, nós estamos a falar do salário mínimo. Estamos a falar do salário mínimo. Quer dizer, é o mínimo de sobrevivência. Sim. Apliquem a mesma bitola que vão aplicar à França. A França não foi intervencionada, mas o mesmo. É que vamos ter um ano rico nessa matéria. Entre França e Itália, para além do Reino Unido, tem eleições em maio, e depois vamos ver o que segue. A Comissão Europeia vai ter muita gente grande com que se entreter. Mas nós também não nos podemos agachar. Com a nossa altura, com a nossa dimensão, temos que, como dizia o António, há coisas que são inadmissíveis. E depois do que passamos, ao fim de anos de suspensão do aumento do salário mínimo, aumentarmos este bocadinho é considerado um erro crasso. Como disse o António, uma coisa mereceu o consenso generalizado. Há coisas que passam as marcas, por amor de Deus. Mas, enfim, não quero retirar a análise sociológica. Não, eu acho que há relações pessoais que não têm valor de mercado. A amizade não é como uma cotação de mercado, que está em alta ou que está em baixa. E é uma questão pessoal, individual. É um impulso. E, por isso, a única interpretação que eu faço é de que as pessoas que vão sentem esse impulso pessoal. É entre elas e a sua consciência. Acho que não devem fazer declarações. Nem que seja em que sentido for. Porque tudo o que é julgamento prematuro e precipitado acicata o julgamento prematuro e precipitado de sentido contrário. Mas se for sempre assim é muito bonito. Mas eu já ouvi declarações a dizer de certeza que é inocente, que eu não estou a dizer nem que não é, nem que é. Outros não o fizeram, como já conversámos sobre isso. E quer dizer, esse impulso pessoal, eu devo dizer, se for assim, eu acho muito bonito. E não estou a dizer que as pessoas do PS são melhores que as do PSD ou vice-versa. Tenho amigos meus, ainda há pouco estive com o Rui Gomes da Silva, que às vezes está aqui neste estúdio, que sei que é uma pessoa que tem 2 amigos que estiveram presos nestes anos e faz questão de ir ser visitá-los. Portanto, agora, o PS
A minha única dúvida, mas eu parece que isso já estancou, é se havia alguma orientação no PS transformar isto num caso político. O que parecia contrariar a intenção de António Costa, não é? A tal ideia, não, que começou quando Mário Soares lá foi, um pouco. Mas pronto, Mário Soares é dessa escola em que considerava, e pronto, tem um amor tal ao Partido Socialista que acha o Partido Socialista todo intocável. Será um pouco isso, mas para o lado bom. Agora, esse lado humano, se for assim, eu espero que faça a escola. Porque todos os partidos têm lições a dar uns aos outros e à sociedade portuguesa. O PS este ano é uma lição importante. Olha, António José Seguro que saiu. É bom falarmos dos que saem ou dos que caem, porque não caem de vez. António José Seguro propôs esse método das eleições abertas a não militantes. Todos os partidos dão lições. O PSD aqui há uns anos adotou as diretas. Tem outras vantagens, como é evidente, em relação a outros. E cada partido tem as suas. Agora, como a Ana disse, o António, um ex-primeiro-ministro está na prisão, é algo... é uma profunda chicotada numa sociedade. Toda ela, como o caso Bezé, como outras coisas, já se passaram na sociedade portuguesa. Quando descobrimos em 2011 que estávamos nas ruas da amargura, também foi. Portanto, nós temos levado muito estalo nos últimos anos. E, de facto, aqui ajuda ao facto de termos estes séculos todos de história. Eu acho que estão nos nossos genes, quer dizer, já aguentámos tanto que vamos suportando isto apesar de tudo, mas... Vamos churdindo, como diz a Porta Editora, que está a escolher a palavra do ano, e churdir, que é... Churdir? Assim, é um misto entre chorar e quê? Não, é o irmos-nos safando, o irmos arranjando a alternativa. Tem assim uma... Sim, tem assim um sinónimo, mas é um bocado... É o desenrascanço. É um bocadinho. Mas era isso que era bom passar um bocadinho e tornarmos mais estruturados. Vamos falar da TAP, porque vai ser o tema dos próximos dias. O Presidente da República promulgou hoje a privatização. Isto reforça o papel do Governo nesta luta com os trabalhadores da TAP ou não? Vamos ver se uma das partes das reivindicações dos trabalhadores tem a ver com a privatização ou com a não privatização. Há uma parte que tem a ver com questões laborais propriamente ditas, o cumprimento do acordo da empresa. Outra parte tem a ver com a privatização. E, portanto, nesse sentido, obviamente que a decisão do Presidente da República tomada hoje vai reforçar a posição do Governo. Ou seja, do ponto de vista legal, o processo de privatização está em margem. Agora, a margem de negociação que existe, tanto quanto eu consegui perceber, era sobre o conteúdo do caderno de encargos. O Governo mostrou alguma abertura em que fosse revisto o caderno de encargos. Eu vou dizer o seguinte, eu não tenho nenhuma objeção de princípio sobre a questão da privatização da TAP. Acho, contudo, que não sou nem ingênuo nem estúpido. E quando eu vejo prefigurarem-se os candidatos, eu diria cuidado. Porque é preciso analisar o futuro da TAP à luz não apenas do interesse nacional, que é importante numa companhia de bandeira, mas sobretudo à luz da dinâmica do mercado europeu aéreo. E para mim, não é indiferente saber quem é o parceiro privado que entra para a TAP. E em que condições é que um parceiro privado entra para a TAP. O Governo estabeleceu duas etapas, ou 35%, ou 33%, ou 35%, e depois poder ir até 34% e 66%, creio eu. Bom, uma coisa é diferente da outra, em primeiro lugar, na substância das coisas. E em segundo lugar, eu seria particularmente exigente no parceiro. Quando nós chegámos à privatização anterior apenas com um candidato que depois, à última da hora, nem conseguiu apresentar uma garantia financeira de 100 milhões de euros, eu diria a este Governo, muito cuidado com o que vão fazer. Eu aqui, a quinta-feira passada, quando António não estava cá, falei na importância do Governo pôr em cima da mesa o caderno de encargos. E disse que achava que isso podia facilitar muitas coisas. Depois, a seguir, na quadratura do círculo, ouvi o António Lobo Xavier dizer a mesma coisa, pelo menos ele, e outras pessoas, quer dizer, acho que quando o caderno de encargos estiver de facto em cima da mesa, e por isso eu disse que tinha pena e tenho pena que não esteja há mais tempo, o clima, apesar de tudo, pode ser outro. Há aqui muita questão envolvida. Há quem diga, de facto, que os pilotos tinham a tal promessa dos 20% na privatização e o facto de ter sido reduzido para os trabalhadores para 5% causa aqui dificuldades, bloqueio. João Cravinho já explicou isso, ele nunca houve essa promessa escrita. Mas eles alegam que sim. Eles, trabalhadores da TAP, pilotos, nomeadamente, não vou dizer o sindicato é que a DEP tem sua direção,
Mas, portanto, há algumas movimentações também no seio dos próprios trabalhadores da TAP, e quando se diz trabalhadores inclui os pilotos, que levam a impedir qualquer tipo de acordo. Está a ver? Há quem jogue no quanto pior, melhor, que é uma coisa estranha numa altura destas. Agora, se o caderno de encargos estivesse em cima da mesa, era mais fácil dizer-se com o que é que está de acordo e com o que é que não se está de acordo. Assim estamos a falar no ar ainda. A posição dos trabalhadores fica ambígua, ou pelo menos pouco coerente, quando avança com uma greve desta gravidade porque está contra a privatização, mas luta por uma cota de 20% na privatização. Pois é. Pois só posso subscrever. 20 ou 5 ou 10, quer dizer, 5 não basta. Portanto, quer mais. E por isso, de facto, aí há alguma incongruência. Mas eu acho que isso é manifesto. E por isso é que eu disse, das várias partes, vejo várias partes ou vários lados sem a razão toda, ou com pouca razão. Acho que o Governo tinha muito mais razão se já tivesse o caderno de encargos em cima da mesa, e os sindicatos tinham muito mais razão se retirassem a greve, face ao facto do Governo abrir o caderno de encargos, como o Ministro Pires de Lima já disse, à influência dos representantes dos trabalhadores. Que ele disse, se tirarem a greve podem influenciar o caderno de encargos, o que também é uma declaração, na moda como é formulado, algo sui generis. Não estou a censurar, estou a dizer que é. Agora, acho que na TAP, infelizmente, há ali muito interesse presente, para além de saber se a companhia é pública ou privada. O António Vitorino não tem nenhuma objeção a ser privado, eu já disse aqui na quinta-feira, não há nenhuma companhia pública aqui nos países à volta desta Europa em que nos inserimos, não há nenhuma companhia aérea pública de bandeira do Estado que permaneça só com capitais públicos, nem pouco mais ou menos. Espanha, França, Reino Unido, Itália, Suíça, Alemanha, Holanda, por aí fora, Bélgica, não há. E, portanto, como é que Portugal se pode dar ao luxo disto? E não se entende isto. Agora, dou razão ao António. Cuidado com quem aí vem e cuidado com o caderno de encargos, como falávamos a semana passada, e nos requisitos que lá pomos, o caderno de encargos pode barrar muita coisa. Se não quiserem vir, não venham. Mas virem para comprar a TAP e com isso fazerem mal a Portugal, não. Porque a TAP, de facto, tem a ver com o interesse nacional. Isso é óbvio. Mesmo sendo privada, pode continuar a ter. Estamos no momento, estava anunciada para esta noite uma reunião da plataforma de sindicatos da TAP e uma das ameaças que estava em cima da mesa era do sindicato dos pilotos de se recusarem a respeitar a requisição civil. É um momento de tensão com o governo inédito nestes últimos anos? Poderá ser um dos momentos mais graves ou não? Sim. Fernando Pinto já veio dizer que, já veio responder a essa ameaça, dizendo que haverá procedimentos disciplinares para quem desrespeitar a ordem. Eu acho que a autoridade do Estado não pode estar nunca em causa, e muito menos num momento como este e numa situação como esta. Espero que prevaleça o bom senso dos pilotos, mesmo que eles tenham dúvidas quanto à legalidade da requisição civil, não sei. Espero que não brinquem com coisas sérias. E principalmente, porque a partir do momento em que está decretada uma requisição civil, os aviões têm que voar. E têm que voar em segurança. E em segurança exige que não se criem tensões para além do limite. E, portanto, acho que os pilotos, eles e toda a gente, ninguém deve esticar a corda para além do razoável numa situação desta. Bom, há meios legais para, se entendem que a requisição civil é ilegal, há meios legais para reagirem contra isso, através de uma providência cautelar. Acho que a partir do momento em que não houver um tribunal que decrete a ilegalidade da requisição civil, a requisição civil tem que ser obedecida, por uma questão de respeito pela legalidade democrática. Acho que os sindicatos foram ligeiros ao marcarem a greve para este período, porque não avaliaram devidamente. Se calhar eu aqui tenho um interesse pessoal, é que um dos meus filhos teve que alterar o voo de 29 de dezembro por causa da greve, gente, por causa da greve da TAP. Imensa gente. Mas eu acho que eles foram relativamente imprudentes ao escolherem este período, porque pensando que era um período em que doía mais à empresa, na realidade geraram na sociedade, no conjunto da sociedade, um sentimento muito crítico, que depois, mesmo quando têm razão noutros aspectos, e têm, em alguns aspectos, é-lhes mais difícil fazer passar a mensagem. E, portanto, eu espero alguma impopularidade. Exato. Eu espero que haja bom senso de todas as partes, porque a TAP é importante para o país, o hub de Lisboa é muito importante para o país, e a salvaguarda dos interesses do país neste setor
é particularmente relevante também para a economia nacional, designadamente para aquele setor que está a crescer, que é o turismo. Não estraguem a galinha dos ovos de ouro. Onde é que eu já ouvi isto? Dr. António Vitorino, Dr. Pedro Santana Lopes, foi um gosto tê-los aqui hoje. Desejo-vos um bom Natal. Bom Natal. Também Santo Natal para Santo si, Natal para si, para para os todos que aqui espectadores também. trabalham, os espectadores todos. E todo o pessoal da SIC. E Bom Natal. Natal mesmo. Bom Natal a todos. Fazemos agora uma pausa para intervalo. Voltamos já a seguir com a atualidade internacional. Até já.